Amém. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo sobre o livro de Hebreus. Estamos aqui, vamos entrar agora então no capítulo de número 3. Hebreus, capítulo 3 e o versículo 1. Nós vamos ver o tema sobre Cristo é superior a Moisés. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Amém? Então aqui mostra tanto Cristo como Moisés posto sobre uma casa. Cada um teve aqui, no caso, a sua casa. E aqui é dito que Cristo é digno por maior honra, né, do que Moisés. No capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Hebreus, Cristo ali é apresentado maior do que os anjos. Tanto o capítulo 1 como o capítulo de número 2 vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, né? Os anjos ali é apresentado até como servos, né, daqueles que hão de herdar a salvação. E Cristo superior. Então toda a centralidade deve estar na pessoa de Cristo. Nós, por mais que os anjos atuaram no passado, atuaram na era apostólica, e eu creio que atuam ainda hoje, todavia, assim como o apóstolo João, quando ele se prostrou diante de um anjo, o anjo disse, não, ele não aceitou aquela adoração, e jamais nós devemos dar adoração a qualquer que seja o anjo. A adoração somente a Cristo, a centralidade deve estar em Cristo. O nosso culto, os anjos não devem ser o centro do nosso culto, a centralidade é Cristo. Capítulo 1, capítulo 2. O capítulo 3, ele começa falando sobre Cristo superior a Moisés. Bom, para nós, pode até parecer um termo relevante, falar que Cristo é superior a Moisés, e até eu creio que seja, para nós que estamos já acostumados, né, com um tipo de ensinamento. Mas lembrando que a carta foi escrita aos hebreus, então Moisés, num certo ponto, ele teve tanta honra de que as pessoas chegavam até ele e falavam, olha, Moisés diz isso, e tu o que dizes? Então Moisés, ele ganhou um status, um grande status, né? E a ponto das pessoas compararem o falar de Cristo e o falar de Moisés. E a impressão que se dá, eu até acredito que foi o erro deles, eles fizeram ali da lei, eles fizeram como se fosse uma matriz canônica, que tudo que deveria vir teria que caber ali. Que estava ali, passou um pouquinho, né? E Cristo não passou um pouquinho, ele passou muito. Ele não apedrejou a mulher ali em João, capítulo de número 8. Ele falou assim, ele poderia apedrejar, ele era o único que poderia apedrejar, porque ele não tinha pecado, mas ele, olha, eu não te condeno, né? E interessante que nós precisamos entender que lá em Mateus capítulo 5, 17, se eu não me engano, lá é dito, eu não vim abrogar, eu vim cumprir
Agora, nós precisamos entender que a lei e os profetas profetizaram acerca de Jesus. E ele veio para trazer cumprimento a essas profecias. Alguém pode olhar esse texto e falar, ó, ele veio para obedecer, ele veio para ratificar, negativo. Ele veio para cumprir. Ele chegou a dizer, não me lembro o texto, mas ele falou assim, ó, o que de mim foi dito pela lei, pelos profetas e pelos salmos, isso há de se cumprir. Então, o que está contido na lei, nos profetas e nos salmos, que dizem a respeito de Jesus, isso irá se cumprir. Olha que coisa maravilhosa para nós observarmos. Mas falando aqui da comparação de Cristo e Moisés, então Moisés ele criou um grande status, né? E as pessoas da época perderam, eles ficaram dentro daquela lei, daquele formato, daquele quadrado, e eles não atentaram de que a lei, os profetas, profetizavam sobre uma verdade. Logo, chegou aquela verdade, o que fazer com a figura? É a mesma coisa, pensa você, que eu posso dizer isso, que eu tenho 2 filhas muito recentes, eu fiquei maravilhado em ver um ultrassom 3D. Olha como que aquilo mostrava, e as bochechas, os olhos, o cabelo, e a língua, né? E eu ficava maravilhado com aquilo, mas minha filha nasceu. E agora? Para que eu vou ficar contemplando aquele ultrassom, ainda que seja em 3D? Eu posso olhar para a realidade. Correto? Então, os fariseus da época, eles falharam nisso. E eles colocaram Moisés. Eles faziam essa comparação. Moisés diz isso, né? E tu o que dizes? Então, para eles, essa carta aos Hebreus, no capítulo 3, e não só para eles, para muita gente que ainda não consegue olhar para a Bíblia e encontrar nela a palavra de Deus, né? Mas, Ricardo, a Bíblia não é a palavra de Deus? Escute, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Porque a gente diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, então na Bíblia tem homens falando na Bíblia. O próprio diabo está falando na Bíblia, né? Então nós precisamos olhar para a Escritura e procurar a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma pessoa. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Essa tradução verbo é uma palavra, vem do latim. Eu acredito que a que mais se aproximaria, não mais se aproximaria, mas o correto seria que o princípio era a palavra, né? Apocalipse capítulo 19, versículo 13, se eu não me engano, ou 13, 19, você depois confere lá, está falando que ele, né, Jesus, tem lá o seu manto salpicado de sangue e tal, o nome pelo qual se chama Palavra de Deus. Então ele é a Palavra de Deus. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e procurar a centralidade de Cristo nas Escrituras Sagradas. Enfim, e no capítulo 3, Jesus é comparado a Moisés. Veja só, quero ler um texto contigo aqui, Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 45. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Eles, por não compreenderem que Moisés e a lei tinham um prazo de validade, acabaram por fazer de Moisés maior que o próprio Deus e que a sua obra. E isso as pessoas parecem ter essa inclinação. Se você olhar o texto lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 11, aqui não está falando de Moisés, mas veja como é algo parecido.
Disse-lhe a mulher, João 4, versículo 11: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Então, aqui és tu maior do que Jacó? Olha só, ficou preso naquilo. Você veja que Deus mandou o povo fazer lá no deserto a serpente de bronze. Mandou fazer. E aquilo tinha um porquê, né? Lá no próprio Evangelho de João vai dizer, assim como a serpente de bronze foi levantada, importa que Jesus seja levantado, tal. Mas a questão é que, veja que depois, mesmo depois que o episódio passou, o povo se apegou àquilo e botou até nome. E se eu não me engano é Neustã, né? Está lá no livro de Reis, alguma coisa assim, você pode pesquisar e achar onde está a citação. Mas veja a inclinação do homem, né? Agora Jesus por fim foi morto por não obedecer Moisés, sendo que Moisés profetizava a respeito de Cristo. Olha aí. Agora, o relato de João Batista, olha a clareza de João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Que maravilha, né? Nós vemos a clareza de João Batista. Agora vamos entrar no texto. Hebreus capítulo 3, versículo 2. Como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Então, ambos foram ministros a seu tempo. E cada um possuía ali a sua casa. Veja esse texto aqui de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Ora, seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Então, e aí, se você continuar lendo esse texto, você vai ver a dificuldade, né? E aquele brilho no rosto de Moisés, ele fora apagando. E como que profeticamente, uma figura, né, em forma de figura, mostrando que aquele ministério, ele teria o seu fim, né? Agora Moisés, para que o povo não percebesse que a luz não brilhava mais em seu rosto, ele colocou um véu para que as pessoas então pensassem: bom, ele está com véu porque está brilhando o rosto dele. Mas aquilo dizia que aquela glória, ela desvanecia. Então Moisés, ele, por um tempo, né, aquilo foi entregue, aquilo teria o seu cumprimento em Cristo. E nós então estaríamos agora vivendo, como estamos vivendo, a realidade, né? Buscando preso, não as figuras, mas estamos aqui na realidade. Moisés foi perfeito, conduziu o povo através da coesão, através da promessa de bênção. Bom, ele foi fiel ao seu tempo. Embora que fosse apenas sombras, ninguém viu a Deus, e eles falaram de verdades que ainda iria criar corpo. Então, ele foi um homem ao seu tempo, um homem do seu tempo. Moisés guiou o povo através da coesão, através da promessa de bênção, conduziu todo aquele povo. E quando eu digo assim, ninguém viu a Deus, porque se você olhar para a Escritura, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17,
porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Olha como o texto diz aqui. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então veja que, porque a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, porque o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Agora Moisés, como eu digo, ele foi um homem do seu tempo. Ele conduziu, ele falou de verdades que iriam criar forma, iriam criar corpo, iriam chegar até o seu cumprimento. Correto? E aqui no Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a nossa confiança e a glória da esperança. Então, aqui falando sobre casa, a qual casa somos nós. Então, já existe uma grande diferença. A casa que Moisés fez, né, ou que Salomão posteriormente o fez, né, ali em Siló, o tabernáculo ficou muito tempo em Siló, né, posteriormente em Jerusalém, que Salomão construiu. E Êxodo 25, versículo 8, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então esse santuário Moisés o fez ali, conseguindo todas as medidas, né? Mas algo feito por mãos de homens. Mas aqui, Jesus Cristo, sendo ali um ministro, mas de uma nova aliança, ele falando sobre a casa, esta casa somos nós. Veja a diferença, a superioridade, né? Então existe uma nova casa, um novo ministro, e a base agora não é mais a lei, a base é a graça. Então, a casa a qual o filho está já é maior, melhor, pois é uma casa viva, que somos nós. Você vai encontrar lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, e versículo 3, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estarás com ele. Então, essa é uma verdade que ganhará corpo ainda na eternidade futura. Que maravilha! Glória a Deus, né? Aleluia! Mas veja aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, no caso de eu tardar, saibais como deve proceder na casa de Deus, o qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Estevão, ele foi apedrejado por esta verdade. E ali no seu discurso, ele falou tantas coisas, mas quando ele, cheio do Espírito Santo, disse: Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos de homens. E por esse motivo Estevão foi apedrejado. Por esta verdade, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 46. Precisamos ainda cruzar este rio. O fato de nós sermos templo. Precisamos sair do material. Hoje nós encontramos muitas pessoas, e é comum hoje nós vermos no meio cristão evangélico, as pessoas trazendo, né, ali os costumes, as roupas, né, as figuras para dentro do seio da igreja. Não é difícil você ver hoje uma igreja cristã evangélica, eles introduzindo uma arca da aliança ali passando no meio do povo, ainda uma arca muitas vezes feita de papel, madeira ou papelão, talvez com os tamanhos originais, pintado ali de ouro, entrando com os pés descalços, com roupa de levita, e eles trazendo todo aquele simbolismo para dentro do seio da igreja, e usando quipá, usando, enfim, tantas
tantas coisas, né? Agora figuras, são figuras. Eu acredito que nós devemos avançar, nós devemos prosseguir. Não vejo problema se isso estiver algum enfeite para uma recordação, como eu tenho até hoje o ultrassom da minha filha, de vez em quando. Aliás, eu nunca fui lá ver, eu tenho a minha filha, né? Mas talvez um dia eu use, olha só aqui o seu ultrassom, né? Mas colocar fé, colocar devoção, achar que aquilo pode trazer alguma coisa, na minha opinião, é um retrocesso, tá? Agora nós finalizamos aqui esse estudo. Cristo é superior a Moisés. Moisés foi um homem do seu tempo que aqui diz que ele foi fiel, que ele foi extraordinário e ele foi mesmo um grande homem extraordinário, o libertador, né? Mas ele apontava para Cristo, ele profetizou acerca de Cristo. E nós então agora devemos nos apegar à verdade, à realidade e viver a nossa vida no Espírito e cruzar esse rio de deixar essa casa, templo feito por mãos de homens, para entender que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, proveniente de Deus, né? E está na sua vida. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. E não se esqueça, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.